Bom dia, mais uma palavra. Hoje, Romanos 6, vamos fazer a leitura? Diz assim: portanto, o que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? É claro que não. Nós já morremos para o pecado. Então, como podemos continuar vivendo nele? Com certeza vocês sabem que quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo Jesus, fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua morte. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com Ele, por termos morrido junto com Ele. Isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Pois se fomos unidos com Ele por uma morte igual a dele, assim também seremos unidos com Ele por uma ressurreição igual a dele. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto e assim não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morre fica livre do poder do pecado. Se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre ele. A sua morte foi uma morte para o pecado e valeu de uma vez por todas, e a vida que ele vive agora é uma vida para Deus. Assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado, mas por estarem unidos com Cristo Jesus, devem se considerar vivos para Deus. Portanto, não deixem que o pecado domine o corpo mortal de vocês e façam com que vocês obedeçam aos desejos pecaminosos da natureza humana. E também não entreguem nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado, para que ele use a fim de fazer o que é mal. Pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da morte para a vida, entreguem-se completamente a Deus, para que ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. O pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. O que isso quer dizer? Vamos continuar pecando porque não somos mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus? É claro que não, pois vocês sabem muito bem que quando se entregaram a alguma pessoa para serem escravo dela, são de fato escravo dessa pessoa a quem vocês obedecem. Assim sendo, vocês podem obedecer ao pecado, que produz a morte, ou podem obedecer a Deus e serem aceitos por Ele. Mas damos graças a Deus, porque vocês que antes eram escravos do pecado, agora já obedecem de todo o coração às verdades que estão nos ensinamentos que receberam. Vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus para fazer o que é direito. Falo com palavras bem simples, porque vocês ainda são fracos. No passado, vocês se entregaram inteiramente como escravos da imoralidade e da maldade para servir o mal. Entreguem-se agora inteiramente como escravos daquilo que é direito para viver uma vida dedicada a Deus. Quando eram escravos do pecado, vocês não faziam o que é direito. Porém, o que é que vocês receberam de bom quando faziam aquelas coisas de que agora têm vergonha? Pois o resultado de tudo aquilo é a morte. Mas agora vocês foram libertados do pecado e são escravos de Deus. Com isso, vocês ganham uma vida completamente dedicada a Ele. E o resultado é que vocês terão a vida eterna, pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que tremenda essa palavra, que traz um significado bem claro a respeito do batismo, do que é o batismo, que é o significado quando você entra nas águas, né? Você está nascendo de novo. Eu não sei se você já fazendo uma analogia com a gravidez da mãe, né, com a barriga da mãe, ninguém vai entrar no ventre da mãe novamente, mas por 9 meses o neném fica ali imerso nas águas e ele sai daquelas águas. E quando nós entramos nas águas, quando nós estamos imersos ali, nós saímos como um bebê que sai do útero. Mas e o velho homem, né? Morreu? Não, o velho homem convive com a gente todos os dias, porque é a nossa carne, é os desejos da carne que está nela. Tem pessoas que acham que, principalmente pessoas que foram envolvidas no homossexualismo, elas acham que elas vão passar pelo batismo, elas vão sair do batismo, elas não vão ter mais aqueles desejos carnais.
Não, elas vão ter sim. Mas o batismo agora é uma aliança que você firma com Deus. Olha, Senhor, eu vou morrer a sua morte todos os dias. Eu me comprometo com o Senhor de mortificar a minha carne todos os dias, de mortificar as vontades da carne. Então você vai lidar com aquilo todos os dias, mas você tem um compromisso com Deus de buscar na palavra dele força, porque a graça é o dom imerecido. Nós não merecíamos o perdão de Deus, mas a graça, ela nos traz essa força, esse ânimo através de Jesus, da sua palavra, para que possamos vencer o pecado. Então todos os dias você vai abrir sua Bíblia e você vai orar, e quando vier aquela vontade de pecar, aquele desejo pecaminoso, você vai dizer: sangue de Jesus tem poder, eu fui sepultado, eu nasci de novo, eu tenho uma aliança, eu rejeito essa vontade. Satanás, tu vai sair agora, carne, você vai se submeter a mim, porque a palavra de Deus diz que a carne é fraca, mas o espírito está pronto. O teu espírito está pronto, apesar da sua carne ser fraca. Tem pessoas que só se apoiam: mas a carne é fraca, a carne é fraca. Não, mas o teu espírito está pronto. O teu espírito tem que estar forte na palavra. Você pode sim vencer a sua carne. Então o batismo não significa que agora que você se batizou, você não vai ter mais aquelas vontades. Significa que agora o teu espírito, você se comprometeu com Deus em uma aliança de mortificar a sua carne todos os dias, e você vai receber o galardão, você vai receber a recompensa de morrer a morte de Cristo, sabe? Você vive a vida de Cristo e você morre a morte de Cristo. Então, a partir de agora, você vai ter uma vida dedicada a Deus, como nós lemos aqui, né? Que agora todos nós seremos escravos de Deus. É isso. Não, eu não sou escravo do pecado, eu sou escravo de Deus, e eu vou ter uma vida dedicada ao meu Deus. Então, o batismo, símbolo do batismo, é essa consciência nova que vai vir sobre nós, esse espírito renovado no compromisso e na palavra de Deus. Então, que possamos entender o significado da aliança com Deus, para que possamos vencer todos os dias o pecado, né? Porque por causa da falta de consciência, as pessoas acham, né? Nossa, agora vem, que vai ser tudo novo. E as pessoas falam assim: mas eu continuo tendo os mesmos desejos pecaminosos, como pode? Eu fui batizado. Não, você tem agora o compromisso. É um compromisso que você firmou com Deus. Então, que possamos ter essa consciência e que o Senhor possa nos abençoar e possa nos dar força para resistirmos ao diabo. E a palavra de Deus diz que resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas de tempo em tempo, ele visita a nossa casa para ver se ela está limpa e se ela está vazia, porque se ela estiver vazia, ele vem para dominar. Então, que possamos estar cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, para quando o tentador vier, você está cheio, você está com o teu coração ocupado, você está com a tua mente ocupada, sabe? Quando vier as tentações, você está com a tua mente em Deus, você está louvando, você está adorando, sabe? No seu Instagram limpa, tira todas as pessoas que te influenciam para o mal, para de seguir pessoas que estão te arrastando para o inferno, mas começa a seguir contas que glorifiquem a Deus, que te levem mais perto de Deus. Começa a selecionar suas amizades, os locais que você vai, que você frequenta, as roupas que você usa, roupas que chamam para a sensualidade, para a sexualidade. Começa a pedir ao Espírito Santo que venha te moldar, te transformar de dentro para fora, e que você possa realmente viver uma vida plena em Deus, que possamos viver a plenitude do Espírito Santo e que os dons do Espírito Santo sejam derramados sobre todos nós. Amém? Senhor, eu te dou graças por esse dia, por essa palavra, por esse ânimo que tu me deu, Senhor, nesse dia, que tu deu para cada um de nós, cada um que está ouvindo. Senhor, que cada um possa ter a consciência que precisa, Senhor, estar firme nessa aliança contigo, que precisa te buscar, que precisa te honrar, que precisa ser verdadeiros escravos teu, Pai. Oh, Senhor, muito obrigado pela consciência do nosso pecado, pela consciência de quem tu és, pela consciência de quem nós somos em ti. Senhor, muito obrigado, e continua nos revelando a tua palavra, continua nos revelando quem tu és e nos enchendo com o teu Espírito. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, Senhor, e nos dê um dia abençoado na tua presença. Em nome de Jesus. Amém.